E aí Abrão foi embora com a sua esposa. Inicialmente, Abrão relutou em aceitar a ideia de procurar soluções humanas. E aí ele tropeçava e caía. Mas quando agia nas promessas de Deus, experimentava milagres em sua vida. Algumas vezes ele desobedeceu a Deus, porém sua fé se tornou exemplo de submissão incondicional. A fé vencendo o temor. Em Gênesis 22, de 1 a 18, fala sobre isso, essa vitória que a fé lançou fora todo o medo, como diz a palavra. Abraão julgou que Deus era poderoso para até entre os mortos ressuscitar. Foi quando ele teve Isaac. Então ele teve Isaac junto com a sua esposa. Deus até mudou o nome de Sarai para Sara. Então o nome dela de Sara começou a significar mãe de muitos filhos e Abraão pai de muitos filhos. Então mudou o nome deles para eles crerem na promessa do Senhor. Deus muda o seu nome quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador. No mundo espiritual, Deus muda o seu nome e começa a chamar você de outra forma, com outro nome. E a gente tem que realmente ouvir a voz de Deus. Por isso que eu falo, quando a gente vem para Jesus Cristo e realmente tem um novo nascimento, a nossa vida tem que ser transformada de dentro para fora. E é isso que Deus fez na vida de Abraão. Foi transformando ele de dentro para fora. E ele se tornou um homem tão cheio de fé que Deus, ao pedir seu filho em sacrifício, ele aceitou o único filho, gente. Ele tinha Ismael, mas Ismael já estava indo embora, né? A gente vê depois Ismael foi embora. Então, ele só tinha Isaac. E ali ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. Então ele foi com ele lá naquele lugar, fez tudo direitinho. Imagina, gente, você só tem um filho só. O filho da velhice, um filho que você esperou, que você amou, que você ansiou por aquela criança. E Deus manda entregar aquela criança e matar aquela criança em sacrifício. Mas como um Deus amoroso vai fazer isso comigo? Como é que Deus vai pedir isso? Ele não questionou. Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar ele dos mortos. E levou Isaac, porque era o filho da promessa que Deus tinha falado através dos anjos, que tinha vindo os anjos visitá-lo. A Sara lá riu, e ele falou assim, olha, porque você riu, será o nome dele de Isaac, riso, que significa riso. Então, Isaac foi uma alegria que veio para o casal, uma alegria que veio para aquela família. E agora ele ofereceu em sacrifício ao Senhor. Então, realmente, Abraão se tornou um homem cheio de fé, cheio da graça de Deus, cheio do amor do Senhor. E ele se tornou esse homem que a gente fala que ele foi o início do povo de Deus, o povo separado pelo Senhor, onde Jesus é descendente. Então, Abraão foi um homem que realmente foi transformado por Deus. E Deus quer transformar a todos nós para a honra e glória do Senhor. Amém? Deixa eu ver a hora. Daqui a pouco acaba a nossa aula. E nós vamos ter essa semana algumas provas dessa aula que eu estou dando agora e que estou finalizando com você. Então, a chave para a fé consistente é ouvir a palavra de Deus, obedecê-la como instrução digna de confiança de um pai amoroso e confessar e abandonar todo o erro. Abraão confiou na palavra de Deus e agiu conforme as suas promessas. A transformação do temperamento está ao alcance de todo filho de Deus que almeja a plenitude do Espírito e a orientação da palavra de Deus. Então, João 6, versículos 68 e 69 fala: Respondeu-lhes Pedro, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo Santo de Deus. Então, como eu falei desde o início, Deus criou os 4 temperamentos e dividiu esses temperamentos em todos nós, em toda a humanidade. Deus criou os temperamentos perfeitos. E o pecado, entrando através de Adão e Eva, como entrou,
e ele acabou modificando os nossos temperamentos, colocando um monte de coisa errada, ruim dentro deles, e acabou atrapalhando a nossa vida. Mas, como tudo que Deus faz é perfeito, ele vai unindo pessoas de temperamentos diferentes, para que essas pessoas, ao se unirem, elas possam se completarem. E nesse negócio de completar, elas podem ajudar umas às outras. Então, por isso que é tão importante esse estudo dos temperamentos, para você entender e compreender a cada ser humano, a cada pessoa que você convive, que ela não vai reagir igual a você. Essa pessoa não vai agir igual você age, diante de problemas, diante de circunstâncias, diante de dificuldades, diante de vitórias. Cada um vai agir de uma forma. Às vezes você coloca tarefas, um sai correndo para fazer aquilo, daqui a pouco o outro vai bem devagar, vai chegar lá, né? Como eu já falei sobre a corrida da lebre com a tartaruga. Lembra daquela história da lebre e da tartaruga? Então ali é característico, a lebre sanguinésima. Salto que não foguete. E não, eu vou vencer, eu vou ser vitoriosa, eu sempre sou corredora. E a lebre, a tartaruga com certeza representa o fleumático. Devagar, mas sempre. E foi ali naquele propósito. E não saiu daquele propósito, foi indo. Então, Deus faz cada temperamento para um completar o outro, para que um ajude o outro, para que todos os seres humanos na Terra vejam que ninguém no mundo é uma ilha. Você não pode ser uma ilha. Você tem que conviver com outras pessoas, ter relacionamentos, estar junto e nunca se isolar. Porque no isolamento você acaba se afastando do que Deus quer para a sua vida. Enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Então a conclusão desse estudo todo, que não existem temperamentos piores e nem melhores. Existem cristãos, sim, cheios do Espírito ou não. Hoje temos vivido isso, pessoas cheias do Espírito e outras totalmente vazias do Espírito Santo. E essa quarentena que estamos vivendo hoje é uma prova viva de tudo isso. Quem é cheio, quem não é. O que é cheio do Espírito Santo? Crê nas promessas de Deus, crê que Deus o guarda, crê que Deus o protege, que Deus o livra de todo mal, que Deus coloca a pessoa debaixo das suas asas e o guarda. Então, essa pessoa tem que fazer qualquer atividade na rua, porque tem que ir, não tem jeito, a pessoa vai confiar no Senhor, que o Senhor vai guardar e o proteger, que Deus vai colocar essa pessoa debaixo das asas, porque é uma pessoa cheia do Espírito. Mas hoje, paz, amada Carol, bem-vinda, tá chegando no finalzinho, mas chegou, glória a Deus. Então, as pessoas que começam a se encher do Espírito Santo, elas acabam realmente sendo muito usadas por Deus. E como é que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Bom, para ser cheia do Espírito Santo, nós temos que realmente nos encher com as coisas de Deus. A primeira coisa é a Bíblia. Quem não lê a Bíblia todos os dias não vai conseguir ser cheio do Espírito Santo. Não vai conseguir. A pessoa que troca a Bíblia por videogame, por filmes, por entretenimentos, ficar vendo filme o dia todo, ainda mais nessa quarentena, ficar vendo o WhatsApp o dia inteiro, Facebook o dia inteiro, não vai se encher do Espírito Santo. Se você não parar para ler a palavra de Deus, se dedicar a ela, ler, eu vou pesquisar todos os versículos que falam de fé e vou lá ler. Não vou ler os versículos isolados, porque quando a gente lê um versículo isolado da Bíblia, que não está dentro do contexto, a gente acaba entendendo aquela interpretação de forma errada. Então, você, quando lê um versículo, leia os primeiros acima e os que estão abaixo daquele versículo, para entender todo o contexto do que aquele versículo está falando. Tem versículos como enchei-vos do Espírito. É um versículo que a gente fala que é um versículo que se destaca. Ele não precisa estar em... Ele é realmente uma ordem, uma ordenança de Deus. Então, leia a Bíblia. Se você não tem hábito de ler a Bíblia, eu faço um desafio para todos que se tornaram nossos alunos esse ano, que você leia toda a Bíblia, né?
toda a Bíblia até o final desse curso. Vamos fazer esse desafio? Que você leia toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Se você começar em Gênesis, você pode se cansar um pouco. Então, eu recomendo que você primeiro comece o Novo Testamento, que começa em Mateus, Marcos, Lucas e João, vá até Apocalipse. E aí volte e comece em Gênesis. Por quê? Porque você vai começar a criar um hábito de leitura. Que se você começar em Gênesis, você vai se deparar com o livro de Deuteronômio, Gênesis, depois vem Êxodo. Êxodo é muito gostoso de ler, porque fala da história do começo, da libertação do povo. É uma história gostosa de ler, né? As pragas do Egito. Mas aí, quando você se deparar com Levítico são as leis. E aí, depois tem Números, que também fica falando da genealogia deles. Então, acaba ficando cansativa a leitura para quem não tem hábito. Então, pegue e comece no Evangelho. Então, você vai se encher do Espírito Santo. Porque toda vez que desde que eu me converti, eu abri essa Bíblia, eu falava assim, Deus, fala comigo hoje através da tua palavra. E Deus começava a falar comigo, gente. Podia ser, eu já tinha lido aquela palavra não sei quantas vezes, aquele versículo, e Deus falava novamente. Falava uma coisa diferente, falava uma coisa nova. Para também quem não tem hábito de ler a Bíblia todos os dias, eu recomendo o devocional. Eu faço devocional presente diário todos os dias com meu marido. É um devocional muito gostoso, que tem uma história que edifica, mas antes tem uma leitura bíblica para ser lida. E ali você cria o hábito de ler a Bíblia. É uma forma de você se encher do Espírito Santo. A outra forma de você se encher do Espírito Santo é você orar. O que é oração? Eu vejo muita gente fazendo tipo de um misticismo em cima da oração. Até autores de livros, A Chave da Oração e outros livros, fazendo uma mística em cima da oração. Enquanto a oração nada mais é do que falar com Deus. É uma conversa, é um diálogo. O que é um diálogo? Quando a gente está falando com alguém, não é só você que fala, você espera a outra pessoa falar contigo. E a mesma coisa com Deus. Quando você for orar, fale com o Senhor. Espere depois que você acabar de falar, assim, Deus fala comigo. Aí você fica quietinho ali esperando Deus falar com você. E Deus vai falar. Deus vai falar no teu espírito, vai falar no seu íntimo, vai falar através da palavra. Deus vai falar. Outra forma de se encher do Espírito Santo, jejum. Nós estamos nos 10 dias de oração e jejum até o Dia das Mães, quando vamos terminar esse jejum. Então, o jejum é uma forma não de você... Gente, o pessoal tá jejuando para fazer dieta. O negócio tá feio, gente. Cristão hoje tá jejuando para fazer dieta. Eu vou fazer jejum de chocolate. Eu vou fazer jejum de doce. Vou fazer jejum de não sei o quê. Gente, não é isso. Jejum nunca foi isso. Jejum não é promessa. Tem uma outra religião que as pessoas fazem promessas para os seus ídolos lá e promete, não, se você fizer isso por mim, eu vou fazer aquilo, eu vou ficar tanto tempo sem fazer isso, tanto tempo sem ver televisão, tanto tempo de não sei o que lá, tanto tempo de não sei o que lá, e as pessoas fazem promessas para os seus ídolos. Deus não é assim, a gente não tem que fazer promessas desse tipo para Deus. Jejuar é quando a gente fala assim, comida, você é menos importante para mim do que Deus. Deus é mais importante para mim, comida. E aí você separa aquele tempo que você vai preparar a comida, comer a comida e vai orar e falar com Deus. Um período. Não vou falar para você jejuar meia hora, mas aquela refeição, aquele momento da refeição que você tá trabalhando. Aí você tem um momento da refeição, que você tem a hora do trabalho. Aquela hora você dedica para jejum. Você não come e vai falar com Deus, vai orar, vai ler a palavra. E ali você está dedicando a Deus. Então, quando a gente jejua e faz esses propósitos de 10 dias de oração e jejum, a gente pede para a pessoa jejuar um período. Ou de manhã, tirando o café da manhã,
E no período que ela tomaria café da manhã, ela estaria em oração e lendo a palavra. Ou a pessoa na hora do almoço a mesma coisa, na janta a mesma coisa. Então, separar. Então, a gente pede para a pessoa, pelo menos, dedicar 3 a 4 horas para Deus durante o dia. Isso é um jejum que agrada a Deus. E no jejum você fala, Senhor, o Senhor é mais importante para mim do que a comida que eu vou comer, né? Do que a comida que eu como. Então, os temperamentos, quando são transformados por Deus, o Senhor faz com que a pessoa seja cheia dele, se torne pessoas de fé, pessoas realmente tementes ao Senhor. Amém? Então, vamos estar fazendo agora uma pequena revisão desses 4 temperamentos. O primeiro temperamento que nós estudamos foi o temperamento, deixa eu ver se eu lembro aqui. O primeiro temperamento que eu acho que foi o Paulo colérico. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui no comecinho dos slides. Paulo colérico, deixa eu ver. Não, o primeiro temperamento foi Pedro. Pedro é um personagem muito abençoado por Deus e que realmente ele teve uma transformação grandiosa, uma transformação profunda mesmo. Então Pedro ele se tornou uma pessoa que antes era muito impulsivo e ninguém podia contar com ele direito, e um homem que realmente que puxou toda a igreja e levou toda a igreja para que avançasse em nome de Jesus. Então, Pedro sanguíneo, uma pessoa que realmente, nas mãos do Senhor, ele se torna um líder abençoador, uma pessoa que abençoa, que ajuda. E uma pessoa que é sanguínea, que tem os defeitos que tinha, que é uma pessoa inconstante, se torna uma pessoa constante, uma pessoa que Deus pode usar. Amém? Depois nós estudamos a vida de Paulo. Paulo, né, uma pessoa colérica, uma pessoa que pisava em todo mundo, fazia o que bem entendia, não respeitava as pessoas, se tornou o maior líder da sua época, na questão de levar Jesus a todos os povos. Hoje, se nós temos Jesus, é por causa de Paulo. Deus usou a vida de Paulo, esse colérico, esse homem que muito, iracundo, né? Iracundo se irava facilmente. Deus transformou ele num homem manso, um homem segundo o coração de Deus. Então, Paulo foi totalmente transformado pelo Senhor. Amém? Depois estudamos Moisés o fleumático, né? Moisés é fleumático? Peraí, deixa eu ver se eu misturei com Abraão. Vamos lá. Eu tô vendo aqui as apresentações que eu tenho. Nós enviamos a apostila para você. Tá acompanhando todo esse estudo. Isso, Abraão o fleumático. Então, Abraão, ele realmente foi fleumático e Moisés foi melancólico. Moisés era melancólico. Então, esses grandes que Deus colocou, eu amo a palavra do Senhor porque Deus não tira os defeitos. Deus deixa na Bíblia todos os defeitos de cada um, de todos os personagens bíblicos. Davi, Abrão, Paulo, Pedro, Salomão. Você pode ver na Bíblia que Deus deixa os defeitos ali. Para quê? Para que ver que todos nós precisamos do Senhor, depender dele, porque Deus é que faz a obra nas nossas vidas. Amém? O Senhor transforma a gente conforme o coração dele. Então, se você se identificou com esses temperamentos, sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático, ou você viu que você tem um pouquinho de colérico, o colérico geralmente combina com melancólico, tá? Quem é colérico geralmente combina muito com melancólico. Mas às vezes tem colérico que eu conheço, uma pessoa muito próxima a mim, que é um pouco sanguíneo. Tem colérico que mistura com sanguíneo. Mas geralmente a gente vai achar colérico junto com melancólico. E às vezes, por causa que a pessoa é casada, mistura um pouquinho. Então você pega um pouquinho do marido ou pega um pouquinho da esposa, o temperamento também. Acaba, fica tudo assim tão juntinhos que acaba pegando um pouquinho o jeito de ser do outro. O fleumático, geralmente, ele combina
junto com às vezes um pouquinho de sanguíneo, né? Fleumático combina bem com sanguíneo. Então, é a pessoa que é bem devagar, mas às vezes também pode sair correndo. Então, ele combina um pouco com o sanguíneo. E também, às vezes, porque ele não vai combinar nunca com colérico. Fleumático não vai. Colérico são temperamentos opostos que a gente fala. É um oposto ao outro. Não dá para colocar colérico junto com fleumático, porque são temperamentos muito opostos. E o melancólico, ele, né, como eu já falei, combina um pouco com fleumático, o melancólico já dá com colérico, né? Então, ele dá com esses temperamentos. Então, às vezes a pessoa tem um que desponta muito, e aí tem um pouquinho de um, mas com os 4 temperamentos juntos não tem. Não tem um ser humano que tem os 4. Não existe, porque o colérico ele é muito diferente da pessoa que é fleumática. Não dá para ser um colérico fleumático, porque o colérico é líder nato e o fleumático não é. Então, o fleumático vai bem devagarzinho, né? Eu tenho as fotos. Tem umas coisas... você tem, né? Meu filho tá aqui assistindo a aula. Então, a gente geralmente tem um pouquinho de... Pode ter 3, mas 4 a gente não tem. Tá bom? Então, realmente, a gente vê, a gente analisando a nossa vida, vendo os defeitos, vendo as qualidades de cada temperamento, a gente pode se identificar um pouco. Nós, para quem quiser a apostila, a gente vai estar disponibilizando a apostila. Você se inscreve no curso, esteja com a gente dentro do curso e sei que Deus vai usar você poderosamente. Esse curso é uma capacitação para todos que fizeram capelania e para todos que querem estudar a palavra de Deus. Então, é algo que vai te motivar a ir para frente, que vai fazer você crescer na graça e no conhecimento de Deus. A minha próxima matéria, depois dessa matéria agora, que a Cifane finalizou hoje, vai ser tricotomia, que é o estudo do corpo, alma e espírito. E dentro dessa matéria eu vou colocar esse livro maravilhoso, né, que está invertido aqui o nome, porque a câmera está invertida, mas está escrito Perdão Total no Casamento. Porque o perdão é a base do cristianismo. Então eu li esse livro, eu fiquei encantada com esse livro. Quem não tem... mas pastora, eu não sou casado ainda. Não faz mal. Se você quer um dia casar, tá solteiro, leia esse livro. É muito importante, porque esse livro vai te dar uma base de como viver dentro de um casamento. Mas eu não quero nem saber de casar. Leia esse livro, porque esse livro vai dar uma base para você conviver em família. Porque ele fala do perdão numa totalidade, não fala só no dentro do casamento. Então, realmente, esse livro é muito bom. E eu vou estar incluindo ele dentro dessa matéria tricotomia, que eu vou dar na próxima semana. Nós, para quem está fazendo o curso com a gente, vamos estar dando as provas. As provas vão ser online e vão ser ao vivo através do WhatsApp. Você vai agendar o seu horário, que você está disponível, que você pode, que a gente também pode. E aí a gente vai estar dando 10 questões. Então, eu vou dar 10 questões dentro do temperamento. E você vai ter meia hora para responder. Então, eu vou dando a questão, aí você vai respondendo para mim, eu vou escrevendo. Aí você fala outra, eu escrevo a sua resposta. Eu falo outra, eu vou escrevendo essa resposta. E aí a gente vai analisando se você realmente pegou todo o conteúdo. Amém? Que Deus te abençoe grandemente e que você possa, através desse estudo, aprender a conviver com a família, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com o pessoal da sua igreja, com os irmãos na fé, com o trabalho dentro da capelania, dentro da obra de Deus, que você aprenda a conviver e aceitar as diferenças, porque Deus criou cada um de nós com 4 temperamentos diferentes. Amém? Que Deus te abençoe grandemente com esta palavra e que o Senhor possa te usar grandemente para a honra e glória dele. E quem não se inscreveu, se inscreva. Se inscreva no curso que vai até dezembro e sei que vai fortalecer grandemente a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer e te louvar por este curso. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez dentro dessa matéria que eu dei.
Eu te agradeço por todas as pessoas que assistiram a aula hoje e por todos os alunos que têm acompanhado. Que o Senhor possa estar fazendo com que todos cresçam na tua graça e no teu conhecimento. E que tudo que aprenderam possam estar compartilhando com outros, para a glória do Senhor. Obrigada por este tempo que a gente dedicou a Ti, Senhor. Abençoa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe grandemente e até semana que vem. E eu estou esperando você marcar horário comigo para as provas. Amém?